Olá, meus irmãos, irmãs, amigos, a paz do Senhor. Bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família. E nós estamos hoje nos despedindo do livro de Deuteronômio e adentrando o livro de Josué, o sucessor de Moisés. Até este livro de Deuteronômio, nós então estávamos dentro do que nós chamamos nas repartições da Bíblia, o Pentateuco. Na linguagem hebraica é chamado de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Depois nós entramos para os livros históricos, e dentre eles também o livro de Josué. Mas desses derradeiros versículos, nós estamos aqui diante deste cenário. Moisés, o servo do Senhor, ele está nas campinas de Moabe, ao leste do Rio Jordão, e agora ele sobe ao Monte Nebo, e lá de cima ele está do lado oposto de Jericó. E assim o Senhor permite ele ver toda a terra prometida. E disse a ele que assim o fez, pois permitiu ele avistar a terra, mas não o permitiu adentrar a terra. Ali, aos 120 anos de idade, Moisés morreu. Foi sepultado em um lugar não conhecido, não sabido, do povo de Israel. Ele, ainda que morreu com as suas vistas bem fortes, claras, também sua força, diz a Bíblia, mas assim o Senhor o fez. E nós vamos também observar nesse detalhe, que Deus não permitiu. Em outras escrituras, inclusive no Novo Testamento, diz que houve uma luta pelo corpo de Moisés entre o anjo Gabriel e Satanás. Na verdade, eu acredito que Satanás queria, de certa forma, até marcar o lugar, onde Moisés foi sepultado, enfim, mas Deus não permitiu. Por quê? Foi uma pergunta que o meu saudoso pastor Nils Staranger, missionário sueco, pioneiro das Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul, quando visitávamos Israel, eu também tive a oportunidade de subir o Monte Nebo, ter a visão que Moisés teve do Vale do Jordão, do Negev, e praticamente até as margens do Mar Mediterrâneo. É muito lindo, foi uma visita que marcou muito a minha vida. E pastor Staranger fez essa pergunta: por que Deus não permitiu que fosse revelado o lugar da sepultura de Moisés? Aonde está o corpo de Moisés? E nós ficamos pensando. Então ele trouxe esse entendimento para que o povo de Israel, a nação israelita, e todos aqueles que creem na Bíblia, não fizessem daquele lugar um lugar de idolatria, adorar mais o lugar, os restos mortais de um dos maiores líderes, porque disse mesmo o Senhor que não houve, depois de Moisés, ninguém como ele, a quem Deus falou face a face, a não ser o Senhor Jesus, que ele é maior que Moisés, maior que Salomão, maior do que os anjos, maior do que o sábado. E Jesus, ele é maior que todos. Mas na figura humana, Moisés, não houve profeta como ele. Ali ele também passa então agora a liderança a Josué. E diz a palavra do Senhor que Josué foi respeitado, honrado, como grande líder de Israel. Todos agora o escutavam, pois ele foi cheio do espírito de sabedoria. Josué foi sábio para realizar a entrada do povo de Israel em Canaã e também fazer todo aquele trabalho de pioneirismo, de eles se acomodarem na terra. Mas aqui a razão
porque o povo também se inclinou à sua liderança e ele teve êxito, a Bíblia vai dizer porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Sempre há uma mão abençoadora sobre a minha vida, sobre a tua vida, sabe? E isso é muito importante quando nós nos colocamos diante deste princípio divino. Deus usa pessoas para nos abençoar, como usa a nós para abençoar a outros. Então esse é um princípio divino. Bem, nós vamos ver que o Josué, ele teve um mestre que foi Moisés, foi auxiliar de Moisés, não é? E assim ele aprendeu a conduzir o povo de Israel para atravessar o Jordão. Foi aqui que ele então envia os espias para Jericó, e esses espias têm uma orientação: vocês andam pelo derredor. E no derredor de Jericó, junto às muralhas, né, estava a morada de Raabe, aquela que era prostituta, né, segundo a narrativa bíblica, mas ela teve um encontro com Deus. Por quê? Ela declarou isso àqueles espias, né, dizendo: gente, nós ouvimos que o Senhor secou o Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. Olha, todas essas histórias já estavam dentro das cidades de Canaã, Jericó. Eles já tinham ouvido falar que Deus era com o seu povo e fez milagres e prodígios. Ele disse assim também: sabemos o que vocês fizeram a leste do Jordão. Vocês não passaram para o lado de cá ainda, mas nós ouvimos falar que vocês derrotaram os amorreus, Seom e Og, né? Aqueles homens terríveis e também fortes, mas vocês destruíram todos eles. Significa que o povo aqui está temendo de medo, só de ouvir falar que vocês estão se aproximando. Porque ninguém tem ânimo depois de ouvir estas histórias que Deus é com vocês. Assim ela disse: o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Isso são palavras de uma pessoa que se entregou a Deus, que se converteu ao único Deus. Assim foi Raabe, né? E ela ofereceu refúgio aos espias e, portanto, ela foi abençoada com livramento de sua casa, com o sinal também da fita escarlate que estava na sua casa, que representa hoje para nós o sangue de Jesus, né? Porque onde também há o sangue de Jesus, há livramento do Senhor para as nossas vidas. Jesus, então, também estando aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, ele está no convívio dos fariseus, né? Ele é os fariseus que avisam ele: olha, cuidado, o Herodes, ele quer matar, não é você? E aí Jesus também diz para ele, não é, que ele não ia deixar de fazer a obra do Pai, curar, expulsar demônios, e ele vai comer na casa de um fariseu num dia de sábado, e ali cura um homem que ele estava assim com uma doença que lhe causava inchaço no seu organismo, mas ele cura no dia de sábado para mostrar para os fariseus que ele é maior do que o sábado. Graças a Deus, nós servimos a este Senhor que cuida de nós e nos livra e nos dá a vitória, em nome do Senhor.